Paz do Senhor, hoje nós vamos finalizar o livro de Deuteronômio, no capítulo 34, e vamos começar já Josué 1 e 2. No final do capítulo 34, o Senhor fala com Moisés e leva ele até o monte, para que ele possa ver toda a terra onde o Senhor havia prometido a descendência de Abraão, a descendência de Isaac e de Jacó, que esse povo entraria numa terra que manava leite e mel. O Senhor mostra ali a Moisés aquele local, para que ele veja tudo aquilo que ele plantou, tudo aquilo que ele conduziu o povo, e que agora chegaria o tempo deles viverem essa promessa que o Senhor havia feito aos pais daquela geração. O Senhor fala com Moisés de que ele não vai entrar, ele já sabia que ele não vai entrar, mas que ele coloque as suas mãos sobre Josué, que era aquele que vinha aprendendo com ele, e que Josué conduziria o povo então à terra prometida. E aqui eu quero fazer a primeira pausa desse vídeo e vou falar com vocês, irmãos. Moisés foi um homem abençoado. Um pouquinho mais para frente, nesse mesmo capítulo, vai ser falado que nunca houve alguém que falasse com Deus frente a frente como Moisés falava. Nunca haverá um profeta como foi Moisés, e que pelas mãos dele foram feitos tão grandes feitos como foram feitos ali através da vida de Moisés. Porém, o Senhor disse um não para ele. E mesmo o Senhor tendo dito um não para ele, o Senhor continuava sendo o Deus dele. Então, nós precisamos começar a nos conscientizar que não é tudo que nós queremos, tudo que nós desejamos, que o Senhor vai falar sim para nós sempre. Deus tem os seus motivos, e nós já dissemos aqui em outros vídeos que tudo que o Senhor faz é bom. Mas nós precisamos aceitar o bom de Deus, o sim dele, o não de Deus, que também é para o nosso bem. E ali Moisés já sabia que ele não entraria na terra prometida. A Bíblia diz que ele tinha 120 anos quando isso aconteceu, e que ele é morto nesse mesmo monte onde ele estava ali, que o Senhor foi mostrar tudo isso a ele, mas que nenhum povo até hoje sabe onde foi feita a sepultura de Moisés. E o povo de Israel chorou por um mês a morte dele, porque sabiam, na verdade, o homem que estava com eles, assim, o grande condutor que estava com ele. E quando Moisés está vendo aquilo tudo, quando Moisés ouve do Senhor que ele iria morrer, porque o Senhor avisa ele que isso vai acontecer, ele já pede que Moisés fale com Josué, que é aquele que vinha aprendendo com ele, que era então Josué que levaria esse povo à terra prometida. O Senhor deixa tudo esclarecido para Moisés. E é interessante que nessa hora Moisés já fala novamente com Josué. Eu digo novamente porque no capítulo anterior já havia sido falado dessa forma. E fala para Josué: olha, seja forte e corajoso, porque o Senhor vai te fazer chegar a essa terra, mas seja forte e corajoso. Ou seja, ser líder, irmão, não é algo muito simples, não, é algo difícil. O Senhor estava dizendo ali para eles, vinha dizendo ali, que tudo que eles enfrentassem, o Senhor seria com ele. Mas, no entanto, diz para ele que ele tenha que ser forte e corajoso. Eu creio que quando o Senhor está dizendo isso, não está falando, referindo-se às novas lutas que ele iria enfrentar, mas se referindo à dificuldade deste povo que ele iria conduzir. E isso aqui, então, é algo para refletirmos. Nós temos sido bênção ou peso na vida dos nossos líderes. Então, é algo para pensarmos realmente. Eu creio que há momentos que nós somos um e há momentos que nós somos outro, porque nós somos muito falhos. Então, nós precisamos pedir a Deus para nos conscientizar quando estivermos errando, para que em todo tempo possamos ser bênção e não um peso na vida do nosso líder. Moisés morre, e então Josué agora já vai assumir que aquele povo vai levar ele, que ele vai levar aquele povo para Canaã. Então agora Josué pede-se então que todos os príncipes daquele povo passem diante das suas tribos e preparem-se para que eles venham passar o Jordão. Ele já diz ali que em 3 dias eles vão passar pelo Jordão e vão chegar à terra que o Senhor havia prometido a cada um deles. Vocês lembram em alguns vídeos anteriores que a tribo de Ruben e a tribo de Gade tinha ficado do lado de cá do Jordão? Então agora Josué fala com eles, e que o Senhor havia prometido para eles aquela terra, mas que o Senhor havia feito também um compromisso com eles e Moisés.
Então eles deveriam ajudar o povo de Israel chegando até o local onde o Senhor havia preparado para cada um deles. E eles falaram: amém, nós vamos fazer assim como nós combinamos com Moisés, nós iremos com você, e nenhum homem que se levantar contra você, Josué, vai prevalecer, nós vamos fazer com que ele morra. Então, eles estavam ali realmente dispostos a guerrear, a fazerem aquilo que fosse necessário para que Josué, junto com o povo de Israel, alcançasse a terra que o Senhor havia prometido a cada um deles. Então Josué levanta aquele povo e eles então se direcionam à terra prometida. E aí então, acho que 2, 3 vezes nesse capítulo o Senhor fala com Josué: seja forte e corajoso, assim como fui com Moisés, serei contigo. E então aqui o Senhor dá detalhes da terra, até o rio Eufrates, até o monte, até o rio Jordão, vai falando toda a extensão daquela terra. E ele diz: toda essa terra onde você plantar os seus pés, essa terra eu lhe darei. Então, irmão, se ele tivesse andado mais, ele teria conquistado mais, porque o Senhor estava dizendo ali que toda aquela terra o Senhor daria a ele, nada ficaria para fora. Ele também estava dizendo ali para Josué que ele seria, aquele que iria conduzir o povo, que o Senhor seria com ele e que ele não deveria se desviar das palavras da lei. Lembra que também Moisés escreveu a lei? Que ele falou tudo, ele repetia várias vezes, em vários capítulos, Moisés repetia a lei para que a lei ficasse na mente daquelas pessoas, mas Moisés também escreveu a lei. E aqui o Senhor fala para Josué: guarde essa palavra, para que você não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, que você permaneça nessa palavra e medite nela de dia e de noite, para que você então não tenha o seu coração corrompido, para que você chegue diante do Senhor e guarde as palavras que o Senhor está dando. Olha a importância que o Senhor dá para esta palavra. É muito cansativo agora que nós estávamos lendo falar da lei. É muito chato até em alguns momentos. A gente pensa assim: é ruim falar, do tempo da lei. Só que assim, eram tão importantes esses ensinamentos para que eles não se autodestruíssem, que o Senhor, além de falar várias vezes, o Senhor pede para que Moisés anote e agora pede para que Josué guarde essas palavras e que ele fique com essas palavras no seu coração, para que ele possa servir ao Senhor, ouvindo e lendo e reproduzindo as palavras que o Senhor havia ensinado a Moisés, e agora ele estava como responsável para passar essa palavra adiante. Quando então Moisés falece, Josué agora vai adiante do povo para que eles cheguem à terra que o Senhor determina, vai lá Josué e pede para 2 espias irem à terra de Jericó para olharem como seria, como estaria lá, e ali eles encontram uma prostituta, que é Raabe. Mas antes de falar da prostituta, eu vou falar do exemplo. Você lembra que lá atrás, Caleb e Josué foram espias que andaram pela terra que manava leite e mel e que viram tudo aquilo, e que foram aqueles que falaram para Moisés: vamos, que a terra realmente é de acordo com o que Deus falou? Então aquilo que um dia ele aprendeu, agora ele faz igual, e ele manda os espias para que eles vejam a terra. Então, irmãos, muito mais do que o nosso falar, é o nosso agir. Há pessoas à nossa volta que estão nos observando. A gente pensa que não. A gente pensa que a gente está só seguindo a nossa vida simplesmente. Mas alguém está olhando para você e está querendo ser como você, está enxergando na sua vida um exemplo. Então, quando você achar que você pode fazer qualquer coisa, agir de qualquer maneira, pense nisso. Você nessa terra é um espelho daquilo que o Senhor espera que os homens sejam. Então, tenha responsabilidade com as suas atitudes, para que você olhe e fale assim: Senhor, tenha misericórdia, para que eu seja realmente bênção para aqueles que estão à minha volta, assim como Moisés foi para Josué. Um dia Moisés fez algo e agora Josué está repetindo, está reproduzindo. Eles chegam lá, os 2 espias, à terra de Jericó, e eles vão ali à casa daquela prostituta. E, irmãos, é uma prostituta. Por que ela deveria ajudar ali aqueles homens de Deus? Só que o temor do Senhor Deus havia chegado em Jericó. Essa prostituta fala para esses 2 espias: olha,
toda Jericó já sabe que essa terra foi dada por Deus para vocês, porque ninguém conhece um Deus igual de vocês. Ninguém conhece um Deus que tenha tirado um povo, guardado um povo, como o Deus de vocês fizeram. Então, ela, que é alguém que não serve a Deus, ela tem um temor e um reconhecimento do que é o Senhor muito maior do que talvez alguns daqueles que estavam em Israel. Porque o Senhor fala lá 1000 vezes a respeito da lei, porque o povo de Israel se perde facilmente da lei. Mas essa mulher, que tinha uma vida errante, ela acreditava no Deus que nós servimos, muito mais às vezes do que um daqueles que estavam lá dentro, no meio do arraial de Israel. E ela então clama por Deus para aqueles homens e fala: olha, eu sei que o Senhor já deu essa terra a vocês, então por favor não deixe que meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos venham a morrer. Eu vou esconder vocês. Ela esconde eles no teto da sua casa. E é quando vem o rei de Jericó e pergunta para ela sobre esses homens, ela meio que engana o rei. Olha o perigo que essa mulher correu, olha o quanto ela se expôs para guardar aqueles homens de Israel. Ela fala: não, rei, o povo foi por um lado, e na verdade ela está guardando ali aqueles homens na casa dela. Se o rei tivesse pedido que subissem no telhado dela para procurar, com toda certeza ela seria morta. Mas ela ousou confiar no Deus que nem era o Deus dela, mas confiar no Deus que ela ouvia falar. A nossa vida é um testemunho. Pessoas que talvez você nem conheça vão falar que um dia algo aconteceu na sua vida porque ouviu uma história de uma outra pessoa e é o seu testemunho que está sendo passado de boca em boca. Porque às vezes nós nem sabemos o alcance que tem as coisas boas que acontecem na nossa vida e que vem da mão do nosso Deus pra gente. Então essa mulher, ela fala com eles para que eles guardem, né, a sua família, e eles falam: olha, se você estiver nos enganando, e então nós nos sentimos desobrigados a interceder por você, mas se você estiver fazendo realmente conforme você está falando, nós vamos sair da sua casa e você coloque uma corda escarlate, uma corda vermelha ali na sua janela. Nós vamos descer por essa janela, e quando nós descermos e esse povo, e nós voltarmos pelo caminho, quando nós voltarmos com o povo de Israel para entrar nessa terra, nós vendo a corda vermelha, nós vamos entender que ali está a sua família, o seu povo, e esse povo todo será guardado. Mas se você fizer diferente, nós então nos sentimos liberados dessa promessa que estamos fazendo com você. Mas também, se um da sua família sair de dentro da sua casa, nós não temos responsabilidade sobre isso. Vocês estarão assumindo o risco daquilo que vocês estão plantando. Mas não, ali toda a família dela é guardada por conta da atitude dessa mulher. Então, irmãos, ir para a igreja é uma bênção, ser povo de Deus é uma bênção, mas estar na presença do Senhor e ter a atitude de quem serve a Deus é muito mais poderoso, porque assim, em todo tempo, no Velho Testamento até aqui, o Senhor tem falado de obedecer. Obedecer, obedecer. Obedecer é um ato de confirmação na fé que a gente tem no nosso Deus. É uma atitude, e a nossa atitude muitas vezes fala mais alto do que as nossas palavras. Então hoje, que fique para a nossa reflexão, que nós precisamos aprender com essa mulher. Olha, ela era uma prostituta, e nós estamos aprendendo com ela, que ela agiu. No meio de todas as circunstâncias de dificuldade, ela agiu e ela creu que o Deus que ela ainda nem conhecia cuidaria dela através da vida daqueles homens. Que eu e você possamos ter este exemplo de ser pessoas que os outros confiem por conta do Deus que nós servimos. Amém? Nós vamos ficar aqui hoje e amanhã voltamos com a sequência agora já de Josué. Fiquem todos na paz do Senhor.